Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é um vídeo de bate-papo. Acho que é o segundo vídeo de bate-papo que eu vou colocar aqui essa semana. Mas é um bate-papo que vocês me perguntaram muitas coisas no vídeo onde eu falo que eu fiquei viúva. Tem muitas perguntas e eu queria responder algumas, né? E foi um pedido de vídeo que eu achei muito interessante, que vocês estavam fazendo lá pra mim, sobre a doença do Marcos, sobre como ele morreu, sobre como ele descobriu, né? Os sintomas, como foi o tratamento. Então a gente vai falar um pouquinho da ciência, né? Vamos botar assim, aqui nesse vídeo hoje. Espero que tire dúvidas de vocês e vocês entendam um pouquinho como foi esse processo da doença dele. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui onde eu falo que eu fiquei viúva, falo do meu casamento, como foi, e comento que ele faleceu de leucemia, falo como foi mais ou menos, mas muita gente ficou curioso e eu tenho mais de 1000 comentários pra responder, me perdoe por não conseguir responder nesse vídeo, perguntando, pedindo pra mim gravar um vídeo falando sobre como ele descobriu, pra mim gravar um vídeo de como foi a morte dele, de como foi os sintomas quando ele descobriu e tal. Então hoje eu vim pra falar isso. Pra quem não sabe, eu fui casada, meu esposo faleceu de leucemia. Ele teve leucemia mieloide aguda, que é a LMA, do tipo M4. Existem vários subtipos, existem várias leucemias, existem vários tipos de câncer no sangue. O dele foi esse tipo, que é o tipo que eu mais procurei saber, que eu mais estudei, assim, né, vamos dizer. E ele fez a quimioterapia, ele internou. Quando ele descobriu, na verdade, foi sem querer. Eu falo que foi muito Deus, assim, nas coisas que aconteceram. Quando ele descobriu, ele tinha feito um exame de sangue e foi buscar o resultado desse exame. Porque ele teve uma dor de barriga, como se fosse uma infecção alimentar, alguma coisa que ele comeu que não fez bem. E ele foi lá fazer esse exame de sangue. Quando ele foi buscar o resultado, a doutora falou assim: olha, eu vou te encaminhar para hematologista, porque você tá com as taxas muito baixas. E aí ele falou assim: sério? Provavelmente você pode estar com dengue. Foi um tempo que tava um andaço de dengue. E ele falou assim: ah, tudo bem. Foi lá, fez o tratamento, ficou de repouso e nada. Aí começou a tomar sulfato ferroso por meses e nada. E ele tava ficando fraco, ele sentiu um pouco de falta de ar, tava já ficando com um aspecto já meio pálido, com olheiras, mas ele não estava aparentemente doente. Ele achava que era cansaço do trabalho. Muito cansado, tô trabalhando muito. Realmente ele trabalhava muito. Foi fazendo mais exames e ninguém descobria nada. E cada vez que os exames vinham vindo, as taxas estavam mais baixas, não melhorava. Até um dia que foi até no aniversário da minha filha. A gente estava com o salão alugado, com as coisas pra levar pro salão, pra festa. E ele foi buscar o resultado, ele foi buscar o exame e volta pra gente ir pro salão de festa. Até que ele foi lá, pegou o exame. E quando ele foi buscar o exame, a doutora falou assim: você hoje não vai sair, você vai tomar uma transfusão de sangue. Você está muito baixo, você está com 80 mil de plaquetas só, sendo que o mínimo é 150 mil. Aí ele ficou meio assustado, me ligou pra mim continuar fazendo a festa. Eu falei: não tem como. Cancelei a festa do aniversário da minha filha e fui lá pro hospital. Ele fez a transfusão, pra gente foi uma novidade, porque pra quem não tem, depois vira até uma coisa rotineira, uma transfusão de sangue, mas pra gente foi um susto, né? Nossa, meu Deus, ele vai ter que tomar uma transfusão, isso, aquilo. E aí esses foram os sintomas. A partir daí ele começou a sentir mais os sintomas, que era o cansaço extremo, falta de ar, a palidez. Ele já não estava conseguindo mais levantar do sofá. Pra ele ir no banheiro tomar um banho, eu tinha que levar ele, dar banho nele e botar ele sentado de novo. Ele não aguentava, ele passava mal de falta de ar, porque a anemia ela faz isso, né? Quando ela tá muito forte, quando as suas hemácias estão muito baixas, isso acontece. E aí foram um dos primeiros sintomas dele. E eu não sabia o que era. Eu desconfiava o que era, porque eu já tinha pesquisado, né? O médico Google, né? Ele ajudou muito a tirar algumas dúvidas. E aí eu fui pesquisando. Quando a gente passou 3 meses fazendo vários exames e a doutora não pedia o exame que tinha que fazer, que era o de medula óssea. E aí ela finalmente, depois de uns 3 meses, solicitou, a gente fez o exame. O médico foi maravilhoso, fez o exame. No dia seguinte ele já me ligou, me dando a resposta, dizendo que ele teria que internar no Fundão. Ele conseguiu uma internação pra ele no hospital, pra estar lá pra internar. Chegou lá, o diagnóstico foi dado pra gente, foi leucemia mieloide aguda, que ele iria internar e já iria iniciar um ciclo de quimioterapia, que seria a indução. A indução ela é aquela quimioterapia mais forte, que ela é para tirar todas as células doentes do seu corpo, inclusive tira as boas. Então ele zera seu sangue totalmente e você fica vivendo à base de bolsas de sangue. E aí foi isso que aconteceu. Ele internou, fez a quimioterapia, fez 6 ciclos de quimioterapia. Foi uma de indução e 5 de consolidação, que eles falam, que é pra doença não voltar, como se fosse consolidar ali pra não voltar. E aí ele fez. Ele não teve indicação de transplante, porque poderia voltar a doença ou não. E ele decidiu não fazer, porque o transplante é muito arriscado. E a gente não fez o transplante, fomos pra casa. Depois de 6
6 meses de tratamento. Ele teve alta em dezembro, passou o Natal em casa, Ano Novo, 2014 isso. E aí virou 2015, ele se recuperou e voltou à vida dele normalmente. Então esses foram os sintomas de início, né? Aparece petequias durante o tratamento. Petequias são hemorragias na pele, pequenas hemorragias na pele, sangramento na gengiva, tudo isso decorrente da quimioterapia. Quem está em tratamento, que está com plaqueta baixa, a plaqueta ela vem para coagular o sangue. Então essa coagulação do sangue ela não funciona, então você começa a sangrar pela gengiva, pelo nariz, na pele, entendeu? E isso faz parte do tratamento. É um risco, né, do paciente, é o risco que a quimioterapia traz para os pacientes. E aí, quando veio 2016, ele fazendo os exames de rotina, ele já estava trabalhando, a gente estava indo para a igreja, vivendo a nossa vida normalmente. E quando veio em 2016, ele fez um exame, a imunidade dele estava baixa, e aí foi procurar saber. A doença ainda estava na medula, não tinha estourado pro sangue, mas a doença tinha voltado. E aí internar para quimio de indução novamente e preparar para o transplante. Começaram a procurar no banco de doadores, que é o Redome, que eu até indico a vocês que se cadastrem, que sejam doadores de medula óssea, porque é muito importante. Uma dorzinha que vocês sentem em 15 minutos, mas salvam uma vida inteira de alguém. Então, assim, começou a ver as compatibilidades pelo banco do Redome, e aí não tinha uns 8 possíveis doadores para ele, com baixas expectativas, mas aí resolveram fazer com a filha dele, que é uma filha mais velha que ele tem, que ela tem 15 anos, iam fazer o transplante com ela e tal, tava tudo preparado, fizemos a químio foi um sucesso, e aí resolveram fazer uma químio entre esse período do transplante pro primeira químio, eles resolveram fazer mais uma químio, e de repente se não tivessem feito ele não teria ido embora, mas fizeram essa químio. Nessa químio ele foi pra casa, teve uns dias em casa, teve uma febre e internou. Quando tem essa febre é sinal de infecção, pela imunidade está zerada, plaquetas baixas, anemia, tudo baixo, né? Você não tem sangue, basicamente. E aí ele internou. Quando ele internou, as plaquetas estavam a 8.000, sendo que o mínimo de uma pessoa é 150.000, né? Pra vocês terem uma ideia de como fica um paciente de leucemia. Aí, nisso que ele internou, ele teve um dia que ele teve muita dor de cabeça, e a gente pensou que fosse do remédio que ele tomava sem dor de cabeça. E aí, nessa dor de cabeça, ele começou depois teve vários episódios de vômito e passou mal a noite toda. Quando ele começou a passar mal com o vírus, vomitando, eu falei assim, alguma coisa séria. E a gente já tinha chamado o médico fez uns testes com ele pra ver se ele tava tendo um AVC, disse que não, que tava normal, que devia ser do remédio, deu um remédio de enjoo, um remédio de dor. Depois deu mais um remédio de dor, depois mais um remédio de enjoo, e ele continuou passando mal, ficou passando mal até ele não ter mais força pra vomitar, ele não tinha mais força pra levantar nem a cabeça. E aí ele dormiu. Isso ele ainda falou algumas coisas assim no ar, apontou pra parede, falou. Toda hora ele falava que me amava, toda hora ele pegava na minha mão e falava que me amava. E aí nisso ele dormiu pra mim. Poxa, ele dormiu, então ele tá bem, tá respirando, dormiu. Fiquei a noite toda acordada do lado da cama dele. Quando, de repente, de manhã que eu levantei pra fazer um café pra mim, quando eu voltei pro quarto, alguém gritou que tinha um paciente passando mal. Quando eu voltei correndo, ele tava espumando pelo nariz e pela boca, branco, como um cadáver, né? E ele teve uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. E aí comecei a gritar, chamaram o médico e aí vieram pra ressuscitar ele. E conseguiram ressuscitar ele, entubaram, mas ele estava em coma. E aí a doutora me explicou, ele ficou 25 minutos provavelmente sem bater o coração. Ressuscitamos ele porque ele é jovem, saudável, assim, o coração dele era saudável, conseguimos ressuscitar ele, mas provavelmente as lesões dele vão ser muito graves se ele voltar. E se ele voltar, ele vai ser uma pessoa pra vegetar pra vida toda. Se ele voltar, ele não vai voltar provavelmente, mas foi isso que foi me passado. Ele ficou 2 dias em coma, até que teve um dia que o aparelho começou a apitar e eu senti que a pressão dele tava caindo toda hora, eu senti que ele não ia passar daquele dia. Aí a doutora virou pra mim e falou que ele não iria passar de hoje. E me explicou o que pode ter acontecido. Pode ter sido a febre que ele internou, a infecção pode ter ido pro nervo central do cérebro e acontecido esse sangramento, ou pode ter se rompido uma veia pelas plaquetas estarem muito baixas. Isso acontece para paciente de leucemia, isso é muito comum, romper veias, sangrar órgãos por dentro, faz parte do tratamento, né? Faz parte dos riscos, né? E pode ter sido isso. Eu acredito que tenha sido isso sim, mas foi isso, né? Sintomas, tratamentos, foi basicamente isso tudo aí que eu contei pra vocês. E aí ele faleceu no dia 13 de setembro. E muita gente, eu sei,
que tem dúvidas, às vezes está passando por algo parecido, e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Eu contando a minha experiência, às vezes até acaba acalentando pessoas que estão passando por isso também. Não são os únicos, eu também sei que eu não fui a única, até porque eu tenho uma melhor amiga que ela também, eu conheci ela no hospital, o marido dela faleceu, nós somos viúvas, a gente quando às vezes sai juntas, e até as pessoas ficam olhando assim quando a gente fala que é viúva, as pessoas ficam olhando até meio torto pra gente, mas faz parte, né? E hoje eu consigo falar disso bem aqui pra vocês. Não vou dizer que eu não tô com vontade de chorar porque eu fico, mas, né? É bom pra mim estar ajudando alguém a falar sobre isso. E esses são os sintomas básicos de início, é cansaço, petequias, manchas roxas e sangramentos, sem explicação, plaquetas baixas, a gente às vezes acha que é dengue, não é dengue, né? E é isso, gente. Esses foram os sintomas, essa foi a forma como ele morreu, como ele faleceu. E espero ter ajudado vocês, tirado essa dúvida de vocês, que tem muitos comentários lá me perguntando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha servido pra vocês de dica. Sei que muita gente vai me julgar dizendo que eu tô usando um assunto pra vir aqui falar, mas não é. Estou respondendo meus leitores fiéis, meu público que comenta, que curte, que me assiste, tá? E é importante eu falar disso aqui sim, pra mim não é ruim. Quem não estiver satisfeito em assistir, por favor se retire, mas é meu canal, eu vou falar se me faz bem e eu estou falando, tá me fazendo bem falar, tá? Então é isso, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.